Fala galerinha, tudo beleza? Professor Marlos Andrei aqui e vamos dar continuidade na nossa playlist resolvendo questões do Enem. Agora dentro da Química Geral, trabalhando com as questões de tabela periódica, tá? A gente sabe que a tabela periódica sempre é um assunto muito cobrado nos vestibulares e não seria diferente no Enem. Aqui são duas coisas que sempre eles colocam para vocês no Enem, pessoal. Primeiro é você reconhecer família e período, reconhecer que família tem a ver com as propriedades químicas semelhantes, ou seja, quando o elemento está numa mesma coluna, né, você tem aqui uma tabela periódica, imagina que isso aqui seja a tabela, quando você está na mesma coluna, você está numa mesma família, e na mesma família quer dizer que suas propriedades químicas são semelhantes. Propriedades químicas têm a ver com reação, pessoal, por favor, não vai dizer que as propriedades físicas são semelhantes. Porque você tem elementos aqui como flúor, como cloro, como bromo, aonde o flúor e o cloro são gases e o bromo é um líquido. Então, bem aqui já nota que as propriedades físicas são completamente distintas entre o cloro e o bromo. Então, quando nós dizemos que um cara está na mesma família, nós dizemos que ele tem propriedade química semelhante. Já quando eles estão no mesmo período, ou seja, na mesma linha horizontal, quer dizer que eles têm o mesmo número de camadas. Então, quando a questão não está trabalhando essa questão de determinação de família e período, ele vai trabalhar as chamadas propriedades periódicas. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem um link sobre as nossas aulas de tabelas periódicas, tá? Tem a parte 1, parte 2, que tem a ver justamente com determinação de família e período, e também as propriedades periódicas, que são dois assuntos assim, super importantes que você deve assistir antes de ver essa resolução, essa sequência de 4 questões que nós vamos fazer agora. E como a gente diz no dia a dia, no dito popular, que tamanho não é documento, né, pessoal? A gente sempre chega e diz, olha, pô, tamanho não é documento. Só que na química o tamanho é documento. E o tamanho é a peça mais importante para a tabela periódica. Das propriedades chamadas de periódica, pessoal, o raio atômico é uma das mais importantes. Por quê? Porque a partir do raio você define quase tudo. Define se a ligação vai ser iônica ou covalente, define se eu tenho uma alta tendência a perder ou não elétrons, se a minha eletronegatividade ela é alta, se meu potencial de ionização também vai ser elevado. Então veja que as propriedades em si, elas estão sempre se relacionando com o tamanho do átomo. E aí você deve estar lembrado lá do seu colégio, né? Que o raio atômico, pessoal, ele cresce assim, ó, de cima para baixo, porque aumenta o número de camadas, né? À medida que você vai descendo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período, você está aumentando o número de camadas e você aumenta no sentido contrário ao aumento do número atômico, já que o aumento do número atômico gera uma atração maior na camada de valência, fazendo com que o raio diminua. Então o raio, ele aumenta na direção desse elemento bem aqui, pessoal, frâncio. Então o frâncio seria o elemento de maior raio. Marlos, e o que o raio tem a ver com essa questão da gente? Pessoal, veja bem. Se o raio é tão importante assim para o átomo, quer dizer que quem tem raio semelhante, átomos que têm tamanhos semelhantes, são átomos que vão apresentar propriedades semelhantes. Então, alia isso a questão de você ser dois átomos que têm praticamente o mesmo tamanho. Então, bem aqui já começa que as propriedades químicas são muito semelhantes. Agora, imagina que esse átomo aqui ele consiga perder um elétron, esse outro átomo também consiga perder um elétron. Então, imagina, você tem tamanhos semelhantes e você perde quantidade de elétrons semelhantes, certo? Consequentemente, esse átomo A poderia substituir tranquilamente o átomo B em qualquer processo biológico. Que é justamente o que o Enem gosta muito de cobrar, essa questão de, por exemplo, o iodo 137, a questão do césio, de contaminação radioativa. Por que os isótopos radioativos são tão prejudiciais à saúde humana? Porque eles podem substituir íons que já estão presentes no nosso corpo. Justamente devido à questão do tamanho. Então bota na tua cabeça, se no dia a dia tamanho não é documento, na química tamanho é documento e é o tamanho que determina tudo dentro da química, certo? Consequentemente, lembra, o raio atômico, que é o tamanho do átomo, ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então nessa questão aqui de 2010, segunda aplicação do Enem, ele diz o seguinte: o cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons cádmio, aqui ó, cádmio 2+, né? Então, cadmoso, até porque quando tem carga 3+, seria íco no final.
Então esse íon cadmoso são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir o íon cálcio. Aí se você notar aqui, pessoal, ó, aqui é o cálcio, tô aqui botando de vermelho, só que ele está falando do íon, que é esse cara de baixo. Ó. Bem aqui você já começa logo a perceber o tamanho. Ele está dando o tamanho em picômetros. Picômetro, para quem não sabe, é 10 elevado a menos 12 do metro. Então você percebe que o íon cálcio ele tem 100 picômetros. E se você olhar aqui o íon cadmoso no caso, você tem 103 picômetros. Então veja que a diferença de 100 para 103 é muito pequena. Então quer dizer, praticamente são íons do mesmo tamanho, certo? Ocasionando uma doença degenerativa dos ossos, tornando muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Porém, podem ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion zinco 2+. Se você notar aqui, o zinco 2+, ele é um pouquinho menor, né? Então veja que o cálcio e o cádmio têm uma relação direta com o tamanho, tá, pessoal? Então vamos deixar isso aqui claro. Muito bem, continuando. A figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions. Com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica, ou seja, aqui, ó, cádmio 2+, e é a consequência de esse elemento fazer o quê? Então, o que a gente pode atribuir? Aqui, pela própria figura, você já pode tirar essa questão do tamanho. Tá? Então, na letra A, apresentar baixa energia de ionização que favorece a formação do íon e facilita suas ligações com outros compostos. Ó, primeiro que aqui na questão nem potencial de ionização não está sendo dado. Então começa logo você, quando estiver respondendo a questão do Enem, atentar para os dados. Eu te dei algum potencial de ionização? Não. Como é que eu vou trabalhar potencial de ionização se não tem nada aqui relativo a potencial de ionização? Então a gente já pode eliminar a letra A. Beleza, letra B. Possuir tendência de atuar em processo biológico mediado por cátions metálicos com cargas que variam de +1 a +3. Ora, vocês percebem que todos os íons que foram apresentados no texto têm carga +2, né? O cádmio aqui tem carga +2, o cálcio tem carga +2, o zinco tem carga +2. Em nenhum momento a questão falou aqui de carga +1. Então, aqui também tu já elimina pelo próprio conceito do texto. Pelo próprio enunciado você não tira nada de +1. Então aqui já elimina. Letra C. Possuir um raio e uma carga relativamente próximo aos íons metálicos que atuam no processo biológico, causando interferência nesse processo. Aí sim, hein, pessoal? Aí sim, com certeza é a letra C a nossa resposta. Por quê? Porque você percebe que se o cádmio pode substituir o cálcio, é justamente, primeiro, por ele ter uma carga semelhante, que é 2+, e pelo tamanho dele ser muito próximo. Consequentemente, se fosse um íon que tivesse um tamanho muito distinto, provavelmente não haveria essa substituição tão direta. Então, esse tipo de questão é muito comum nos pré-vestibulares, principalmente no Enem, quando ele fala essa questão de substituição direta. Por exemplo, pessoal, quando se fala lá do césio, né? Por que o césio ele pode ser tão nocivo à nossa saúde? Porque ele substitui alguns íons que já existem no nosso organismo, como o potássio, como o sódio, que tem carga +1. Então essa questão da carga semelhante é um fator, mas o fator mais importante que eu quero deixar para vocês aqui é o raio, tá, pessoal? Então não esquece, na tabela periódica o raio aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. E sempre que dois átomos apresentarem tamanhos semelhantes, eles também apresentarão propriedades químicas semelhantes. Beleza? Então fica a dica e a gente se encontra na próxima questão de tabela periódica. Forte abraço, valeu!